né? Então, vamos lá. Tentar incutir mais um pouquinho da nossa insistência em colocar alguma coisa de concreto, né? No hemisfério esquerdo, no hemisfério direito de vocês, para que isso surta algum efeito, né? E já que nós estamos aí estudando esse capítulo maravilhoso do Eusébio, parágrafo 26, né? Então, hoje nós estamos na parte 3 do parágrafo 26, não na parte 1, onde ele fala que, antes de mais nada, importa elevar o coração. Elevar o coração. Romper as muralhas que nos encerram na sombra. Pronto, já justificou o estudo dessa noite. Não precisa da gente falar mais nada, né? Elevar o coração, romper as muralhas, os muros, né? Que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões de posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Tudo que eu já falei, agora. Né? Tudo que eu falei agora. Elevar o coração, senhores. Manter-se em vigília. Opa! Mais do que A ou B, esse é o país dos meus filhos. Esse é o país da minha família, dos meus netos. Eu quero o bem desse país. Mas fulano é melhor do que ciclano. Ciclano... Não, eu quero o bem deste país. Eu tenho a minha convicção, mas eu quero o bem deste país. Senhor, eu vou pelo lado B, mas cumpra-se a tua vontade, Senhor, para a pátria do Evangelho. Isso é o pensamento cristão. Romper as muralhas que nos encerram na sombra. Existem muralhas dentro da própria casa, dentro da própria família. Criou-se muralhas. E pior, essas muralhas não serão derrubadas após o pleito. Porque aí, se o lado A ganhar, uma parte da muralha vai ficar jogando pedra. Se o lado B ganhar, a outra parte da muralha vai continuar atacando. E vai continuar uma eterna disputa, a repetição de padrões. Viu? Se você tivesse votado no A, isso não estaria acontecendo. Viu? Se você tivesse votado no B, gente, quando é que vocês vão romper esses padrões e ter maturidade? Esquecer as ilusões da posse. Dilacerar os véus espessos da vaidade pessoal em detrimento de um bem maior, muito maior, que é a soberania da pátria, que é o bem-estar social, que é a defesa deste povo. Abster-se do letal licor do personalismo aviltante, gente. Só assim, para a luz do alto, chegar lá no vale, nesse vale sombrio, da massa que é levada, né? Lembra quando eu falei para vocês, aquele aparelhinho, ela é levada, né? Controlada, ela está algemada, aprisionada por esse aparelho. Porque o que vocês veem nesse aparelho gira só em torno desses interesses. Não consegue sair, né, daquela linha de pensamento, é o padrão. E vocês precisam romper esse padrão se vocês quiserem
elevar o coração, ou seja, evoluir espiritualmente. É um processo difícil, né? Elevar a consciência humana num outro patamar. Para você levar a consciência no outro patamar, antes de mais nada, senhores e senhoras, é necessário, é essencial que se aprenda a controlar as emoções. Que se aprenda a controlar os sentimentos, os pensamentos. Se você não souber equilibrar suas emoções diante das provocações, manter-se equilibrado em seus sentimentos, apesar de toda a ruaça que se possa estar fazendo à sua volta, de controlar os seus pensamentos naquela linha, que é a linha que você quer seguir, você não vai conseguir elevar o seu coração. Né? Você não vai conseguir cumprir da melhor forma possível a missão que você tem aqui na Terra. Então, senhores e senhoras, essa ascensão, né, da consciência humana, ela é uma coisa, desde a formação do princípio inteligente, e que também, né, na codificação, foi muito lembrada por Kardec. Né? Ele fala que a consciência é o princípio inteligente do universo, criado por Deus. E esse princípio inteligente, ele se constitui num ser real, com pensamentos próprios, que está circunscrito naquela molécula primordial. Esse ser, esse princípio inteligente criado por Deus, ele é imaterial. Ele é individual. E, portanto, ele não é o corpo humano. Ele apenas reside, hospeda-se num corpo humano, do qual ele se vale para poder progredir. E esse progresso dele depende muito das suas escolhas. Porque ele é um pêndulo. Um pêndulo. E foi semeado neste universo. E a ele foi dado o direito de fazer as suas opções, as suas escolhas. E elas são inerentes à sua consciência. Essas escolhas implicam em fazer com que esse progresso seja mais rápido ou mais lento. Às vezes estacionário por eras. Então, nesse processo, a reencarnação, que é a viagem dessa consciência de mundo em mundo, de corpo em corpo, ela é importantíssima, porque ela vai dar oportunidades à consciência, a esse princípio inteligente, de manifestar-se em diferentes mundos, aprendendo, ensinando, porque tudo é reciprocidade, tudo é reciprocidade. Você dá e você recebe. Né? Então, ela é importante, porque você, através desse processo encarnatório, você vai galgando os degraus que você precisa subir, né? Nessa escalada espiritual, me perdoem. Então, Kardec faz uma pergunta, né, aos espíritos codificadores, a questão 779,
onde ele pergunta se a força para progredir, o homem busca ela em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? Né? E eles respondem, assessorados pelo Espírito da Verdade, que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, diante das suas escolhas. E é claro que nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, porque eles fazem opções diferentes. Olha, um marido e uma mulher, um esposo e uma esposa. Por mais que se amem, por mais que tenham afinidades, gostam de coisas distintas, fazem opções diferentes, embora tenham um projeto comum. Né? Então, alguns conseguem progredir mais rapidamente. E esses sempre faz parte inerente da consciência, auxiliar no progresso dos outros, né, que estão inferiores a ele, através do quê? Do contato social, né, do intercâmbio social. Aí, numa simples analogia, observando os movimentos sociais do seu país, me conte, onde que está havendo progresso por meio do contato social? Né? Onde? Então, São Luís, o Espírito da Verdade, todo aquele grupo, eles explicam, né, que a evolução, ela não é fácil. Ela não vem como uma bala, uma goma de açúcar que você coloca na boca e ela se dissolve. Não. É uma árdua caminhada. É um longo caminho. E digo mais, é um caminho espinhoso. Parábola de Jesus. Esforçai-vos por entrar na porta estreita. Ele já deu a dica. Porque larga é a porta da perdição. Então, é árduo essa caminhada. Olha, ela implica em 1, 2, 3, 10, 20, 100 crises existenciais. Questionamentos, autoquestionamento, em que o indivíduo se começa a questionar. Quem eu sou? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que é que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? Quem é Deus? Que é Deus? O que faz Deus em relação a mim? Perguntas desse teor. Isso não denota que a pessoa está perdida, que a pessoa está enlouquecida. Não, denota que ela está no seu processo de crescimento. De processo de crescimento. Só os tolos não têm questionamento. Né? Então, quando o homem está, o ser está, ele chega nesse ponto, né, que ele está esclarecido, ele vai encontrar as respostas dentro dele, ele passa pelos problemas, pelas dificuldades, com relativa tranquilidade. Não é que ele aceita e entra num processo de prazer pela dor, não é isso. É que ele entende que as suas vicissitudes fazem parte dessa caminhada. Embora não seja um processo agradável, mas lembrem-se que os melhores medicamentos, aqueles capazes de curar suas piores dores, eles são os mais amargos. Eles são os mais difíceis de serem ingeridos. Né? Então, a doutrina espiritualista, ela vê esse processo de iluminar o coração
Quando eu digo iluminar o coração, eu estou falando em evolução espiritual, eu estou falando em, né, aprimoramento consciencial. Ela, né, vê isso como sendo a oportunidade que a consciência tem de expandir-se, de enxergar sistemicamente. Não é enxergar localmente, como vocês fazem. Enxergando um local, enxergando um momento, enxergando a hora, enxergando só aquela rusga. Não, enxergar o todo. Né? Enxergar o todo, trabalhando em si a compaixão. O que é a compaixão? A capacidade de sentir o que o outro está sentindo e de dar a ele uma possível solução. A resiliência, a resignação diante das coisas, porque eu não posso resolver tudo. Mas, acima de tudo, a fé, a caridade. E caridade implica, muitas vezes, em você silenciar. Você não precisa falar tudo que você pensa. Ah, porque se as pessoas já têm problemas com você em relação ao que você fala, imagina se elas conhecessem os seus pensamentos. Silenciar é um ato de caridade. Né? Então, não importam as crenças. Qualquer religião, qualquer credo, cristão ou não cristão, onde tem indivíduos inteligentes. A missão de cada uma dessas consciências é progredir. Independente da religião, independente das suas crenças, independente se elas forem agnósticas ou se dizerem ateus. É progredir. Não é rápido, do ponto de vista da Terra. Né? Não é simples, mas é obrigatório. É uma rota obrigatória. O menino pequenininho, que é o meu protegido, o filho da nossa querida Ádila, neto do meu canal, ele não quer crescer. Ele tem a síndrome do Peter Pan, né? Ele não quer crescer, ele não admite que alguém diga a ele que ele está crescendo, que ele vai crescer, que ele vai se tornar um menino, ele vai deixar de ser bebê, vai se tornar um menino, vai se tornar um adolescente, um jovem, ele não quer. Ele tem as razões dele, ele tem os traumas dele, ele não quer. Mas é uma rota obrigatória. E quando ele se der consciência, ele terá crescido. E aí ele vai entender que em cada fase terá os bônus e os ônus. Né? É uma rota obrigatória. O progresso moral, o progresso espiritual é um caminho que não tem como você não seguir. Porque você... Lembra que eu falei que você é o desdobramento da vontade divina, que você não está apartado. Deus disse, faça-se o homem, e o homem se separou de Deus. Não existe isso, senhores. Né? Lembra dessa nossa lição? Deus, ao manifestar o verbo continua, né, se desenrolando de Deus, vamos dizer assim. E você veio junto nisso. É como uma onda do mar. E você está sendo levado, está sendo levado, está sendo levado. O que a onda do mar faz? Ela bate numa praia e aí ela retorna. O movimento de ir e vir, não é? Ela retorna. E eu tenho batido muito aqui na parábola do filho pródigo. Deus criou o princípio inteligente para experimentar a evolução.
ele está experimentando a evolução que ele é absoluta através da manifestação do indivíduo. Então, ele tem, aqui na Terra, reencarnados, 8 bilhões de possibilidades. Estou falando dos reencarnados, aqui na Terra. Aqui ele tem 8 bilhões de possibilidades para analisar como que ele se desenvolve, como que ele evolui. Sendo que ele é a evolução, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Total, absoluta. Então, ele está experimentando. Esse é um processo. E quando ele alcançar a perfeição possível, que é o eu superior, o eu crístico, quando ele chegar na condição de Cristo, ele começa a voltar. O retorno do filho pródigo. Só que esse retorno, ele não acontece simples. Ele acontece prazerosamente pela consciência em missões, em trabalho, porque tudo neste universo é trabalho. Observe a reprodução de uma bactéria. Se você pegar e colocar numa lâmina do microscópio e observar, ela já nasce e imediatamente ela já começa o seu trabalho, seja ele qual for. Se você observar a fecundação, né, in vitro, através do microscópio, você vai ver que no momento em que o espermatozoide ele é inserido no óvulo, imediatamente esse óvulo começa a trabalhar na multiplicação. Né? Agora, o interessante disso tudo é que eu ouço os espíritas, né? Sempre preocupados somente com o avanço moral. Né? O avanço moral na catalogação dos espíritas, principalmente aqueles mais ortodoxos, é o primordial. E não é assim. Porque o ser, ele evolui, não é só por um lado. Ele tem que evoluir como um todo. Né? Então, junto com o crescimento moral, e esse crescimento moral é tão sutil, porque ele não implica em você não matar mais. Ele não implica em você não roubar mais. Ele não implica em você ser corrupto ou corromper. Ele implica, inclusive, em você não jogar um lixo pela janela do seu veículo. Em você não usar uma vaga de estacionamento que não lhe diz respeito. Em você não furar, né, a fila, não ultrapassar o farol fechado. Isso está dentro da evolução moral. Não mentir. Você ainda mente? Ah, mas são pequenas mentiras. Está retardando o seu processo moral. Então, você precisa crescer em inteligência, intelectualmente, ler, conhecer. E não precisa ser numa vida só, porque Deus te disponibiliza diversas oportunidades. Aprender fazendo, desenvolvendo as suas habilidades. Você tem habilidade para desenhar, para escrever, para pintar, para dançar, para cantar. Desenvolver as suas habilidades. Né? E tem uma outra parte que é muito importante nesse desenvolvimento
global do indivíduo, que é o autoconhecimento, que nós estamos trabalhando com vocês, ó, nas terças-feiras. O autoconhecimento. O ser voltar-se para dentro, descobrir-se, identificar a janela de Johari, lembram-se? O seu eu cego, o seu ponto cego, o seu ponto oculto, o seu ponto desconhecido, trabalhar o seu ponto aberto, né? Esse autoconhecimento, né? Ele é essencial para você avaliar os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados, se é assim que você quer se manifestar, mas também identificar as suas qualidades, né? As suas habilidades, as suas competências, aquilo em que você é bom, né? Porque não adianta esperar de você que você seja bom na aplicação de passe, sendo que você gosta mais de fazer a sopa. Então, vai fazer a sopa. Não fica com a consciência doendo porque você não dá passe. Ah, mas todo espírita dá passe. Não, você não é todo espírita. Você é um indivíduo. A sua habilidade está lá em fazer sopa, vai fazer sopa. Eu não gosto de fazer sopa, eu não gosto de dar passe. O que você gosta de fazer, meu filho? Ah, eu gosto de visitar doente, que não tem nada a ver com o centro. Tem. Vai lá visitar o doente, conversar, bater um papo, faz um café para ele, leva um bolo. É olhar para suas habilidades. Não adianta um professor exigir que um aluno que não tem habilidade em matemática seja um gênio. Ele vai ser medíocre. Ele vai simplesmente se desincumbir daquilo para poder passar para a próxima fase. Às vezes ele é bom em história. E é isso que Jesus vê em vocês. Jesus olha para vocês e não vê o que vocês são. Ele vê no que vocês se tornarão. Essa é a grande diferença. Né? Então, esse autoconhecimento ele é importante porque ele implica em você, entre outras coisas, ser bom para as pessoas lá fora, ser bom para quem está precisando, para quem necessita, para o pobre, para o mendigo, para o sem-teto, para o enfermo, para o depressivo, para todos. Você é bom para eles? Sim, mas implica em você se perceber como alguém e se ajudar, ser bom para você. Ser bom para você, entre outras coisas, implica em zelar do seu corpo físico, cuidar da sua aparência, ter uma alimentação equilibrada, dormir as horas necessárias para o seu descanso, né? Isso não implica que você tem que dormir 8 horas, porque tem aquele que dormir 4 horas é o suficiente, tem aquele que precisa dormir 12 horas. Né? É você encontrar o ponto do meio, o ponto de equilíbrio. Essa é a grande sabedoria. Né? E aí, Kardec, com a sua, né, infinita curiosidade, ele pergunta, na 780, o progresso moral acompanha o progresso intelectual? Claro que não, né? Isso aí vocês têm certeza. Né? Nós estamos aí cheios de gênios, né? E que não tem nenhum tipo de moralidade. Né? Eu gosto de citar o exemplo de Adolf Hitler, porque ele era um gênio, mas que moralidade que ele tinha? Né? Tem indivíduos que conseguem aprimorar, né, o seu intelecto de uma forma fantástica, mas não sabem o que fazer com ele, e não aplicam ele a seu favor. Às vezes aplicam até a favor
de um grupo, da sociedade, mas não trabalham para si mesmo. Né? E aí ele faz uma subpergunta: como que pode o progresso intelectual, né, engendrar o progresso moral? Né? Como é que pode fazer isso? Aí ele diz que o progresso intelectual ele faculta o homem saber distinguir uma ação do bem de uma ação do mal. E a partir do momento em que ele faz essa distinção, ele pode escolher. Né? Ele pode fazer a sua opção. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio ele vai acompanhando a inteligência. Mas não se esqueçam de que quanto mais, né, inteligente você for, mais responsabilidade você tem. Olha o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim: que fizeste da inteligência que eu te dei para ajudar os homens? Que fizeste, né, da saúde que eu te dei para ajudar os homens? Que fizeste da riqueza que eu te dei para ajudar os homens? Que fizeste da beleza que eu te dei para ajudar os homens? Que fizeste das habilidades que eu te concedi para ajudar os homens? Responsabilidade. Né? Então, pensem comigo. Os senhores são indivíduos, são consciências que estão aprimorando, despertando, tomando ciência de quem são realmente. E começo dizendo que os senhores são extraterrestres. Porque ninguém que está aqui é da Terra. Só para vocês saberem, os espíritos que foram criados aqui, né, quando passaram para o reino hominal, ainda aqui na Terra, eles migraram para um mundo, né, que ainda estava no estágio anterior ao seu, para que pudessem progredir. Por quê? Porque eles saíram do reino animal, em algum momento. Eles estavam cheios de instintos animais. Simples isso, basta observar o Australopithecus afarensis, seu comportamento, as suas atitudes, né? Então, ele precisava se desvencilhar desses instintos que assomavam quase que 100% do seu pequeno cérebro, né? Então, eles foram criados aqui, corpos foram desenvolvidos para eles. Quando chegam os capelinos, eles migram para outros mundos recém-formados e os capelinos assumem os seus corpos. Já trabalhamos isso aqui também, né? Mas desde sempre, o homem é um ser relacional, por natureza. Ele é um ser que se relaciona com tudo que está à sua volta. Primeiro, ele começa se relacionando com ele mesmo. Olha o bebê. O bebê, como que o bebê se relaciona com ele mesmo? Ele não sabe falar. Ele percebe que ele está com fome. Ninguém ensinou ele a chorar. Mas ele força, né, suas vias superiores, ele força a sua traqueia e sai um grito, um grunhido, algo que desperta compaixão no ser adulto. E imediatamente ele é compensado ou recompensado naquilo que ele necessita, seja o alimento, seja o calor, seja o afeto, o que for. Então, ele começa a entender que aquele recurso, né, é um recurso de comunicação. Ele está relacionando com ele mesmo e com o outro. Quando eu falei no autoconhecimento, é a necessidade do ser humano adulto se relacionar consigo mesmo, se conhecer nessa janela de Johari que nós propomos.
conhecer o seu corpo e se relacionar com o seu corpo. Aí eu vejo muitas senhoras, né, diante do espelho, muito insatisfeitas com o seu veículo físico, né? Completamente insatisfeitas. Primeiro, o seu veículo físico é instrumento do seu espírito. Então, ele vai assumir, né, os moldes que o seu perispírito lhe der. E o seu perispírito, né, ele sofre influência do quê? Do seu espírito. E aonde que está o seu espírito? Na sua mente? Seus pensamentos? Na sua forma de pensar? Então, você tem que ver que lá atrás, você não cuidou do seu corpo, você comeu em exagero, você bebeu em exagero, você fumou em exagero, você maltratou o seu corpo em exagero. Então, antes de se sentir insatisfeito com o seu corpo, antes de reclamar do seu corpo, abençoe-o. Abençoe-o, agradeça por ele. Agradeça. E se veja como um espírito iluminado, perfeito, como um ser extraterrestre que você é, que está ocupando aquela casinha abençoada que Deus te deu para morar. O homem também, ele precisa se relacionar com o meio ambiente. E esse relacionamento, ele está falido. Né? Ele está falido. Se você olhar as águas dos rios, né, elas estão putrefas. Se você olhar os desmatamentos, se você olhar as minerações, se você olhar os maus tratos aos animais, se você olhar o descaso com a natureza, da qual você retira os recursos para a sua sobrevivência. Então, esse relacionamento está muito mal. Mas o homem também se relaciona com a sua família, com a sua comunidade, com a sociedade, com os reinos da natureza, com os seres incorpóreos. Olha nós aqui. E com Deus. Então, a evolução espiritual do homem, ela passa, né, por tudo isso aí, numa perfeita sincronicidade. Ele precisa estar em perfeita integração com tudo isso aí, né? E com cada um desses seres com quem ele se relaciona. Aí você fala assim, mas como? Quando você está em perfeita integração com você mesmo, você aprende a controlar os seus impulsos. Você aprende a pensar antes de falar ou de agir. Né? Quando você está em perfeita integração com o seu corpo, você cuida bem dele, porque ele é uma casa emprestada. Você dá o alimento que ele precisa, na quantidade que ele precisa, nem mais, nem menos. Porque você é um privilegiado de poder dar alimento para o seu corpo, né? Então, agradece. O meio ambiente, você precisa desse meio ambiente. Respeite, cuide. Aí você vai visitar um rio, vai visitar uma cachoeira, vai visitar uma praia, você deixa lixo lá, ou você retira o que está lá e traz para dentro da sua casa, como souvenir. Né? E daí para fora. Então, você precisa estar em perfeita sincronicidade com tudo isso. Isso faz parte desse processo. Por isso que eu falei que ele não é um caminho fácil. Se fosse fácil, não precisava da gente estar aqui falando com vocês. Né? Então, é um exercício rotineiro, constante, diário, que a criatura tem que fazer no sentido de se integrar, de se relacionar bem, de se conectar com tudo que está à sua volta. Se sentindo parte de tudo que faz, né, parceria, que está no universo.
Porque você não é uma coisa à parte. Você não é um ser desconectado disso tudo. Então, você precisa estar conectado com cada coisa. E para isso você precisa pensar, refletir, porque eu sou um ser pensante. Como ser pensante, eu controlo o meu ego. Eu domino o meu ego. Eu penso antes de falar. Eu penso antes de agir. Eu não terceirizo responsabilidades. Eu não terceirizo culpas. Eu assumo todos os ônus oriundos das minhas escolhas. Pronto. Então, você está unificado. Aquela questão da consciência unificar. Você se unifica à grande consciência e ainda continua com a sua individualidade. Aí, nesse momento, você passa a expressar não só o seu pensamento de bem, de luz, de amor, porque você passa a sentir dentro de você todos os pensamentos de bem, de amor e de luz. Você tem noção do que é isso? Do êxtase que é isso? Você continua sendo um indivíduo, mas a consciência de todos à sua volta que estão sincronizadas com a sua, vão estar em intercâmbio constante. Então, você vai adquirindo uma força, você vai adquirindo um poder. É isso que é ser um espírito de luz. Né? Porque você está unificado. Tudo muda, os seus pensamentos mudam, a sua frequência muda, as suas atitudes. Né? Então, progredir sempre, porque é rota obrigatória. A Eleusa está controlando para nós. Né? A evolução é esse processo contínuo. Esquece tudo que você fez de errado. Esquece todos os seus enganos do passado, todos os seus crimes, todas as suas abominações. Comece a se reajustar com as leis divinas a partir deste momento. Comece agora e siga a eternidade afora. Tem que ter um ponto de partida. Não dá mais para ficar repetindo padrão. Aquela tal de roda da fortuna, sabe? Isso é essa sansara, né? Rompa. Quebre isso. Fuja, saia desse padrão. Faça diferente. Então, você não tem que estar preocupado. Eu estou evoluindo? Eu não estou evoluindo? Eu estou fazendo certo? Não! Viva um dia de cada vez. Cumpra com as suas obrigações rotineiras. Trabalhe, honre o seu trabalho. Seja justo. Faça o seu melhor dentro daquilo que você tem condições, sem se preocupar se isso está te crescendo ou não, porque isso quem tem que avaliar não é você, é o Cristo, é o Pai. Porque se você começar a se avaliar o tempo todo, né? Será que agora, será que eu fiz certo? Será que eu evoluí? Será que eu cresci um ponto? Vai chegar num ponto que você fala, nossa, eu fiz tudo certinho. Eu fiz 1000 ações, né, corretas. Né? Quando você fala assim, eu fiz tudo certinho, eu fiz 1000 ações corretas, você deixou, né, de ganhar um ponto valioso. Porque você entrou aonde? Você entrou naquele egocentrismo, né? Na arrogância, na preponderância. Então, não se preocupe se você está crescendo ou se não está crescendo.
faça o certo. Faça o certo. É isso que se espera, né, de cada um de vocês, de cada um dos homens, de cada uma das humanidades. Né? Nós já respondemos isso aqui, mas vamos tentar discutir um pouco mais. O objetivo desse processo evolutivo humano, qual é? Já expliquei, é resgatar a consciência. Resgatar a consciência de sua verdadeira natureza divina. Eu não falei que cada princípio inteligente criado, ou seja, cada molécula inteligente criada é um desdobramento de Deus. Se é um desdobramento de Deus, ele é de natureza divina. Né? É o que eu falei, Deus está em você experimentando como é que faz para evoluir. Mas ele já evoluiu. Você vai voltar Cristo. Você vai voltar a Cristo e vai entender que você é parte de Deus e Deus é parte de você. Aí, você vai entender de uma outra forma que sim, o Cristo é Deus. Todos os Cristos são Deus. Porque ele chegou, ele compreendeu. Ele está uno. E ainda assim, atrás dele estará algo superior. Então, quando você associa Cristo com Deus, não está errado, não. No sentido de consciência, no sentido de evolução, porque você só consegue conceber o máximo de evolução baseado no Cristo, naquele Cristo que te apresentaram. Porque ele é muito, 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 muito mais. É inconcebível o que ele possa ser. Né? Então, é isso. Então, a vida espiritual, do jeito que vocês interpretam, ou a vida na carne, né? O objetivo é criar condições para que você vá experimentando o seu desenvolvimento, vai entendendo. Lembra quando eu falei que quando você entende, né, que não pode mais mentir, então você vai lá atrás, naquelas vidas paralelas, onde a sua mentira criou situações de crime, de calúnia, de qualquer coisa, você vai lá para anular isso, para zerar isso. E aí você só tem a sabedoria da mentira, mas você não precisa mais estar preso a um erro da mentira. Por isso que o processo é muito longo. Né? Então, o que acontece comumente, que a gente percebe muito, é que como vocês se demoram muito nesse processo de reencarnar, vocês começam a gostar do corpo físico. E começam a criar uma identificação com esse veículo. Né? E aí, vocês passam a acreditar de que são esse veículo, nessa ilusão. Né? Vocês passam a acreditar que vocês são esse veículo, que são esse corpo. Por isso vocês choram tanto na morte, porque vocês morreram. E vocês não morreram. Né? Então, essa crença, né, de que você tem uma alma, então fica parecendo que a alma, né, está dissociada de você. Né? A alma é um espírito reencarnado. Então, cadê o espírito? O espírito é a alma. Você fica criando, né, caminhos, ilusões,
E aí, como você não entende esses caminhos, essas ilusões, você opta pelo que é mais fácil. O que é o mais fácil? Ah, estou vendo, estou palpando, estou sentindo, tem dor, tem fome, tem prazer, é isso aqui. Isso aqui que é a verdade. Né? Então, o homem precisa colocar-se em vigília. Não é fácil. É mais fácil observar o outro do que assim mesmo. Colocar-se em vigília. Vigiar os seus pensamentos. Manter-se, né, atento ao que ele faz, ao que ele pensa. Né? Quando você está em vigília, quando você está vigiando os seus pensamentos, né, a sua consciência ela vai estar muito forte e ela vai agir sobre a sua mente. Ela vai agir sobre a sua mente, né? Então, ela vai começar a jogar para a sua mente coisas que estão lá guardadas nos arquivos recônditos que a mente não quer abrir e que são essenciais nesse seu processo de crescimento. De onde vem o seu entendimento? Porque, veja, o seu entendimento não vem do que eu estou falando. O que eu estou falando é uma ferramenta para despertar na sua consciência o que você já sabe e jogar para a sua mente isso. E quando você joga para a sua mente, você diz assim, eu entendi, eu assimilei. Mas não basta entender e assimilar. Você precisa o quê? Introjetar. Introjetar significa tornar verdade aquele conhecimento. Né? Senão tudo que eu falo é vazio. E aí, quando eu brinco com vocês, que eu falo assim, eu não estou falando nenhuma novidade, porque tudo que eu estou falando, vocês já sabem, porque vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês. Né? Então, quando o espírito, pode chamar de espírito, pode chamar de consciência, eu prefiro chamar de consciência, né? Ela está expandida, né? Ela está atuante, porque você está em vigília. Entendeu o que é estar com a consciência desperta? É você estar em estado de vigília, é estar atento. Seu marido, sua esposa falou uma coisa torta, antes de você responder, bateu, levou, não. Calma. Vai lá. O que você precisa? O que eu posso te ajudar para poder resolver isso? E o outro vai continuar a sua provocação. Por quê? Porque às vezes ele está num patamar diferente do seu, porque às vezes ele está sendo objeto de uso de uma sombra para te provocar, mas quando a sua consciência, quando você está em vigília, sua consciência está atenta, ela está expandida, ela vai atuar, né? Ela vai trazer lá do fundo aqueles arquivos, jogando para a mente, nós já estudamos isso, né? E aí o id vai fazer a seleção, ela vai jogar para o consciente, vai jogar para a mente. Né? E é esse o propósito. Então, esses grandes avatares da humanidade, né? Os grandes iniciados, nas suas últimas, né, etapas, todos eles declararam, né, ter a experiência do conhecimento da verdade. Sabe? Aquela coisa de falar assim, você frequentou o banco da escola meses, professor falou um determinado conceito, não entrou na sua cabeça. Aí sabe aquele momento que você acorda de madrugada e você fala assim, eu entendi. Quando você acorda de madrugada com aquela ideia,
Esse é o conhecimento da verdade que os sábios, os avatares, declararam ter vivido. Tudo que eles viveram na vida, tudo que eles passaram na vida e não entenderam. Aí chega naquele momento que a consciência deles está atenta, está expandida, e eles falam, eu entendi a verdade. Eu entendi que eu faço parte do todo. Eu entendi que é Deus, que é Deus. Mas ainda assim eu não consigo definir, entender esse Deus. Porque é muito simples falar que ele é a causa primária de todas as coisas, né? É muito simples. É um proselitismo danado em torno disso, né? Então, essa experiência é impactante, é um êxtase, é um êxtase você vivenciar essa experiência de estar atento em vigília. Não é fácil, mas é muito extasiante, né? Então, agora nós vamos começar a falar algumas coisas, né, relacionadas a caminhos que possam te levar a esse desenvolvimento espiritual, a essa iluminação do seu coração, iluminar o seu coração. O perdão é um fator preponderante nesse caminho, né? Perdoar é simplesmente uma escolha seletiva das lembranças de cada um. Pronto, definiu. Veja bem, que lembranças você quer levar? Que lembranças você quer guardar? As lembranças boas. Aí você fala assim para mim, mas aquilo que aconteceu lá, que me magoou, olha, eu nem lembro mais. Eu nem lembro mais, eu nem faço questão de lembrar. Se você está falando isso para mim, ou para alguém, ou para você mesmo, que você lembra. Em algum lugar lá das gavetinhas do inconsciente, está lá guardada essa mágoa, esse ressentimento. Né? Eu acho que todo homem opta, né, por carregar as lembranças boas, as lembranças alegres. Né? Não sei perdoar. Pega as lembranças alegres que você teve com aquele que te magoou. Foque nas lembranças alegres. Eu fiz um exercício com vocês há um tempo atrás, né, através da meditação, de colocar um diante do outro. Lembra desse exercício das duas cadeiras? Né? Trazer o seu ofensor, sentar diante dele numa cadeira, não dizer nada. Olhar, olhar, olhar. Aceitar a presença dele perto de você. Você vai ter dificuldades no começo. Depois você começa a desculpar. E esse perdão radical, esse abandono do passado, ele só vai vir quando você estiver num estágio bem mais avançado. O que você consegue agora é amenizar, é desculpar, é não desejar mal. Por isso que a gente fala para vocês que aqui na Terra, você perdoar não significa que você tenha que conviver. Não é isso que nós falamos? Porque nós sabemos que vocês ainda não conseguem. Poucos conseguem, muitos poucos. Então, por isso que a gente fala para vocês, olha, perdoar não significa que você tem que conviver, perdoa e tudo bem. É o que vocês conseguem, tá tudo certo. Porque o perdão radical, esse total abandono do passado ofensivo, em todos os relacionamentos, em todas as fases, em todos os seus dramas coletivos, ele não é para esse momento que você está. Agora, para esse momento, você tem que entender que perdão é uma decisão de não sofrer mais.
de curar o seu coração, de curar o seu espírito. Porque enquanto você estiver lá com a mágoa, gente, essa questão é muito séria, porque dentro da sua família, você ama um irmão, você ama uma irmã, você ama um pai, uma mãe, você ama... Mas você tem uma profunda mágoa de alguma coisa que esse familiar fez com você em algum momento. E que está lá dentro de você. E você ama essa pessoa. Então, é aquela história seguinte, você tem uma mala, lembra aquelas malas antigas que pareciam um baú? Lembram disso? E você tem que carregar essa mala, você tem que carregar. Agora pense comigo, as lembranças alegres, as coisas boas, as virtudes, as suas boas ações, elas são como plumas. Então você leva essa mala empurrando ela com a ponta dos dedos da mão. Você vai empurrando o baú. Mas as mágoas, os ressentimentos, as iras, né, o ódio, a indiferença, ela pesa muito, mais do que chumbo. E aí é uma opção sua. Porque você não consegue sair do lugar. Não é porque você não está fazendo outras coisas boas, você está fazendo tanta coisa boa, você está fazendo tanta coisa certa. Obrigada. Você está fazendo tanta coisa certa, mas você está com a mala muito pesada. Aí você não sai do lugar, você está fazendo tudo certinho, mas você tem uma mala pesada de mágoa, de ressentimento. Porque você não consegue perdoar. Né? Então, você precisa trabalhar isso dentro de você. Mas não é somente em relação ao outro, não. Você precisa trabalhar isso. Olha o autoconhecimento, em relação a você também. O autoconhecimento, e agora vamos falar, ele implica em você olhar para quem você realmente é. E descobrir que você tem defeitos terríveis, mas que você quer começar, a partir desse momento, uma nova etapa. Porque não adianta você ficar parado no erro, lamentando o erro e não fazendo nada de produtivo. Não adianta. Né? E o ego? Nós já falamos tanto do ego aqui, já estudamos tanto e vamos ter que estudar muito, né? Ele é um empecilho para a evolução humana. Mas eu não consigo sobreviver no planeta Terra despojado do ego. Eu ainda preciso do ego. Agora, o interessante é que ele não é criado por Deus. E aí? Como é que fica isso? Deus não criou o ego. Quem que criou o ego? A sua mente, a mente concreta do homem. A mente concreta do homem. É uma unidade de consciência inferior. Lá quando você é pequenininho, né? Sua mente começa a processar as percepções dos sentidos, né? Ela começa a processar os conhecimentos que vão vindo dessas percepções, partindo de ideias, que é o que eles chamam de conceitos, né? Os conceitos científicos, não é de científicos aqui no sentido de ciência, né? Que são essas percepções que estabelecem conexões neurais, que formam conhecimentos, desde a mais tenra infância. E aí, a criancinha, ela vai, chega aquele momento em que ela entende que ela está separada da mãe. É um momento duro para a criança, quando ela entende a ruptura, que ela ela está separada da mãe, né? E aí, ela começa, então, a criar os seus valores, as suas crenças, os seus preconceitos, a partir, né, olha a importância dos pais na primeira infância, das informações que vão sendo passadas a ela. Então, ela tem uma mente vazia. Lembra do esquecimento na primeira infância?
ela tem uma mente vazia. Essa mente deveria ser preenchida com luz. Mas ela vive no mundo concreto, né? E ela vai se desenvolvendo e vai acumulando memórias, né, das impressões que ela vai catalogando, né? Então, ela vai começando a entender que ela agora é um indivíduo separado da mãe, que quando ela chora, ela é atendida, então eu vou chorar mais. Ela já está formando uma mente concreta, né? Todas as vezes que eu choro, eu sou atendido. Tudo que eu quero, os meus pais me dão, porque eu vou lançar mão de algumas ferramentas, como o choro, como a birra, como algumas coisas. Então, o que acontece? Ela está formando, né, os seus conceitos científicos em cima, né, dessa mente concreta, dessa materialidade. E os pais não estão colocando os conceitos verdadeiros naquela mente vazia. Então, ela passa a acreditar que ela é essa mente, né? Que tudo nela é esse poder de pensar, de agir, né? Para depois decidir. Ou então, de agir para depois pensar. Então, ela identifica o ego como sendo o próprio ser. Eu sou o meu ego. Porque eu sou a minha mente, então eu sou o meu ego. Porque é esse instrumento que dá a ela a possibilidade de viver nesse mundo dual, né? Mundo dual. Porque o mundo é dual, você precisa trabalhar a polaridade, né? Então, ela acha, não, tudo que... E isso permanece na fase adulta, né? Porque aí você passa a fazer chantagens se valendo desse ego que você acumulou, as experiências do passado, as experiências da infância, as experiências de outras existências, que você não lembra, mas que estão arraigadas ali na sua consciência. Então, aí você faz chantagem. Se você não fizer isso, se você não sei o quê, você não me ama. Né? Então, quando você identifica, porque aí no adulto, se não houve uma base educacional sustentável, aí o que acontece? Quando você chega na fase adulta, né, você não consegue separar o ego do que você é. Mas se você tem uma boa formação, ou se você não teve na infância, mas na fase adulta você vai buscar esses valores, você passa a entender que o ego é o ego e que a consciência é a consciência. São dois seres distintos. Distintos. Né? O ego vai lutar com a sua consciência ferozmente, porque ele quer prevalecer. Ele é um reflexo das ilusões que ele projeta. Ele é um reflexo. Então, como que ele vai querer ser abafado? Ele não quer, ele vai estabelecer lutas ferrenhas. Você lá está todo zen, desejando melhorar-se espiritualmente, crescer, evoluir. Aí ele fala assim, nada, larga disso. Foi só você começar a entrar nesse processo de crescer espiritualmente que sua vida virou de cabeça para baixo. Larga disso de mão. É o seu ego brigando com a sua consciência. Né? Aqueles casos notórios de adultério, né? Mas não tem nada a ver a carne com o coração. Meu coração é do fulano. Né? É o ego com a consciência. Então, é um conflito, um senhor conflito. E aí você tem que estar em vigília para poder tomar decisões corretas.
até adestrar o seu ego, e aí fala, ó, daqui para frente, quem toma as decisões sou eu, tá bom? Tá certo? É isso. Olha um exemplo bom. O ego manda você ir na loja e... Olha um exemplo bom. O ego manda você ir na loja e comprar tudo que você quer comprar, sem se importar com o pagamento no futuro. Esse é o seu ego. A sua consciência vai falar assim, olha, você não vai ter condições de arcar com esse compromisso. Entenderam? É isso. Né? Então, nós ainda temos alguma coisa, porque falar de iluminar o coração demanda muitas discussões, né? Iluminar o coração não é fácil. Mas fica aqui a nossa dica, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem da nossa abertura. Eu espero que vocês... Eu até gostaria que quem tivesse no controle das gravações hoje já disponibilizasse imediatamente o material para que quem quiser rever, reveja e pense em tudo que nós falamos, né? Então, é isso que nós tínhamos para trazer a vocês. Desejar a vocês discernimento, tranquilidade, né? Vigília e muita paz nos seus processos decisórios. Sem alarde, sem barulho, sem conversas infrutíferas que não levam a lugar nenhum. Brincadeiras entre grupos, um brincando com o outro e colocando as suas meias verdades, né, nas brincadeiras. Ah, senhores, por favor, né? Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigada a todos que nos receberam, e estaremos juntos no próximo domingo, não é isso?